Opa, tudo bom? Tudo bem. Que bom que tá bem. O episódio passado aí eu tava em Curitiba, não é mesmo? É mesmo. Que empolgação é essa que aconteceu? Depende dessa edição do vídeo passado. Mas o vídeo passado já passou, meu. Episódio passado, sucesso, Curitiba, alegria, tudo mais, shows bom. Esse episódio tem 2 shows bons. Oh, me pegou de surpresa. Mas tem um que foi uma bosta. E aí eu vou fazer o que? Da outra vez eu fiz o vídeo falando do pior show que eu fiz. Eu falei 2 shows legais e terminei falando que o show ruim. Aí o pessoal comentou falando, nossa, você põe um show ruim no final, fiquei chateado. Tive que voltar a assistir do começo. Será que essa é a técnica de aumentar a visualização? Pode ser também. Pode ser, eu sou um gênio, né, Talvez. do engajamento. Do engajar. É o Deus engajar. Aí eu queria deixar também desculpas públicas aqui a Denise. Ah, por favor, demorou. Que a Denise foi sacaneada pelo marido. Eu não aprovo maridos que sacaneiam esposas e esposas que sacaneiam maridos. Eu não gosto de brincadeiras assim dentro do relacionamento. Que foi? Ajuda, eu tô falando sério, amor, você não ajuda eu a falar aqui. A coitada da moça tá sendo zoada. Coitada da moça tá lá na casa e o marido falando, nossa, você não é fã do rapaz que não sabe nem seu nome? E quando vai falar, fala, aquela moça lá, ela viu aquela moça lá na casa dela. Imagina que difícil. Eu imagino. Que isso? Nossa, eu imagino. Imagina a moça lá falando, aquela moça. O almoço tá pronto? Aquela moça. Você não vai vir dormir já? Aquela moça. Nossa senhora, que você é insuportável, que você dá má ideia. Não tô dando ideia, eu tô condenando essas atitudes. Uhum. Tá bom? Queria deixar aqui o pedido de perdão pra Denise. Boa. E o Jairo, Já é. ele ficou chateado porque ele já sabia que o Joel tinha morrido, mas ele esqueceu. Aí ele pediu um comentário do Joel, e aí agora ele tá com medo do Joel comentar alguma coisa pra ele. Joel não ia fazer isso. Não sei, ele era esquisito, o Joel. Então poderia ser que o Joel viesse trazer uma mensagem que você não ia nem entender. Que uma vez o Joel foi pros Estados Unidos, eu falei pra ele, me traz um doce bem gostoso. Ele me trouxe um pote de 3 kg de pasta de amendoim. Pasta de amendoim, pra quem não sabe, não vai açúcar. É uma manteiga com amendoim. Ele quis trazer algo diferente. Não, ele só me trouxe pasta de amendoim porque ele falou, aí os outros doces eram muito doce. Eu não te conhecia direito, eu acho. Enfim, tô enrolando muito aqui. Ah, obrigada. Vamos pro episódio de hoje. Lembra aquele espetinho Sim. que eu fui fazer em Sorocaba algumas vezes? Essa foi uma delas, porque ainda não foi a última. Ainda fiz mais algumas, mas essa foi a que deu vontade de não voltar mais. Porque sempre era uma apresentação complicada, era um bar de faculdade, o pessoal ia só pra beber, o pessoal não queria estar lá assistindo coisas. Queriam consumir cerveja barata e comer espetinho, que era bom e barato. Aí nesse dia tinham 3 mesas que não se conheciam, que o bar era em 180, né, o palco. Palco no meio, bar retangular, você via a plateia toda aqui. Então tinha uma mesa grande aqui, uma mesa grande aqui, uma mesa grande aqui, que não calava a boca. Eles foram só pra conversar, eles estavam conversando alto pra caramba. Assim. Só que na frente do palco tinha algumas pessoas que foram pra assistir. Que começou a mesclar o público lá no show, que tinha uma galera que tava começando a ir pra assistir. Aí foi muito esquisito porque a gente queria fazer o show pras pessoas que estavam assistindo. Só que o outro pessoal que falava tão alto que não dá pra ouvir o pensamento, sabe? Quando você não consegue mais entender o que tá acontecendo. Que tanto que teve umas 3, 4 piadas que eu não consegui... Eu tive que parar um pouco pra lembrar o resto da piada. Porque eu ia começando a piada, e aí como eu não ia tendo reação, e ia tendo um barulho que não era a reação da piada, a gente não tá assistindo, então eu não conseguia concentrar pra entender o final da piada, assim, onde eu ia chegar. Aí eu inventei de tentar improvisar, mas eu improvisei com uma mesa e falei, você é corintiano, cara? Sou? Aí eu falei, que legal que o Corinthians, quando eu falei isso, ele falou assim, que aqui é o Corinthians, não sei o que é corintiano também. Começaram a conversar e desandou o assunto. Eles tiveram o assunto deles mesmo, assim. Aí eu fiquei naquela que sabe quando você... Sabe quando alguém dá tchau pra você na rua e você dá tchau e não era pra você? Uhum. Parece que aconteceu isso, que você fica assim... Era pra pessoa aqui atrás que eu cumprimento. Eu fiquei nessa sensação. Só que daí o problema é que nesse dia que eu fui lá, eu fui pra fazer piada nova. Aí eu falei, já que tô aqui, vou largar as piadas novas aqui. Aí as piadas novas eu tentei fazer como se não tivesse nada acontecendo em volta. Falei, vou falar e boa. Uhum. Aí eu até vi as pessoas da frente dando algumas risadinhas às vezes. Eu não conseguia lembrar o resto das piadas. Aí chegou num ponto que tava tão esquisito, tava tão duro, que eu falei, eu vou desistir do show. Eu pensei muito em sair, descer do palco direto mesmo assim, e falar, ai, já deu. Mas eu falei, vou tentar zoar alguma coisa, tentar fazer uma coisa diferente. Aí eu parei e falei, gente, pelo amor de Deus, ouve eu falando, gente. Eu só queria, gente, terminar a minha piada, gente. Eu queria muita atenção. Eu comecei a fazer um drama, assim, de zoeira. Só pela zoeira. Porque eu já tinha falado com os outros comediantes quando eu tava no palco, falando, gente, hoje vai ser puxado, né? Hoje não... Dia difícil no escritório. Aí eu comecei a fazer esse escândalo. Gente, eu só queria uma atenção. Eu só queria um silêncio. E aí, nessa hora, comecei a exagerar, porque as pessoas da frente estavam rindo e comecei a fazer só pra elas mesmo, assim. E eu comecei a entrar no barulho das pessoas do bar. Aí eu cheguei uma hora que todo mundo parou de falar. Todo mundo parou de falar.
e olhou pra mim. Aí quando todo mundo olhou, eu falei assim, gente, obrigado pela atenção, vou contar uma piada. Aí eu contei a piada e aí ninguém riu. Aí só o pessoal que tava rindo desde o começo riu. O pessoal que tava rindo desde o começo riu. O pessoal que tava só conversando olhou e fez assim, E aí eu saí embaixo. Aí nesse dia eu percebi que às vezes a gente consegue o que a gente queria, mas o que a gente queria não era o que a gente precisava. Nossa, que filosofia. Não, eu falei bonito agora. Bonito. Agora Se tivesse gastei. falado em outra entonação, já podia ser uma pregação. Podia, um coach. Ou um coaching. Então fica essa lição vaga aí pra vocês. Eu tô falando aqui do blog que eu escrevi as anotações do show, mas depois eu parei de escrever nele e comecei a escrever em outros lugares. Mas, no mês de março, que é onde eu tô aqui acompanhando com vocês, mas daí nesse mês de março acabou que eu consegui fazer só 3 shows, um deles foi no Asteroide. Foi só um show comum mesmo. É um show normal que eu fazia lá e sempre rolava umas coisas, porque eu vou fazer o especial Asteroide. Por isso que eu não tô contando as histórias, pra contar tudo de uma vez e aí postar um especial com os trechos, porque eu tenho muito trecho gravado e aí vai ter mais pra frente. Não é o especial dessa temporada ainda, porque o especial dessa temporada é televisão. Mas eu vou colocar um trecho aqui de stand-up que talvez, possivelmente, seja desse show. Vocês nunca vão saber. Eu queria compartilhar um trecho com vocês, aconteceu comigo semana passada. Estava fazendo CFC. CFC, quem não sabe, é o curso de formação de condutores. Eles ensinam você a dirigir só que sem carro. É como se você fosse pensar pela primeira vez uma sexóloga do seu lado. Só ela. Então você vai pegar o seu pênis, vai pôr na vagina, vai tirar, vai pôr, vai tirar. É muito sem graça, isso dá raiva. E o cara tá lá, o cara vem falar com você, eles têm que ficar 4 horas lá, e o cara tem que falar durante essas 4 horas. Ele vai falar o que já tem no livrinho e o que já vai passar no vídeo. Então ele tem que enrolar. E eu achei chato, no primeiro dia o cara chegou e falou assim, bom dia, antes de começar eu queria falar uma coisa pra vocês, eu queria dizer que minha mãe está internada no Hospital das Clínicas em São Paulo, ela está com hepatite C. Ela fez um transplante de fígado há pouco tempo, ela recebeu o fígado, né? E é importante, assim, nesse momento, né, de dor, a gente está apoiando a família, está viajando sempre para São Paulo, mas ela recebeu esse fígado sabe de onde veio? Veio do acidente de moto. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos ter segurança no trânsito. Mas que merda de história é essa? Eu não queria saber da sua mãe, né? Fala só do motoqueiro já, que bizarro isso, porque o motoboy morreu, deu o fígado, dane-se o motoboy, o importante é minha mãe. Minha mãe tem 87 anos, tem muito pra viver ainda. Mas que bizarro. Mas mais sério, é que tinha umas perguntas. Eles dão uns questionários pra você lá. Tem umas perguntas sensacionais. Tinha uma pergunta lá que estava assim: o condutor deve saber as normas e a legislação do trânsito para, alternativa A, ser melhor do que os outros? É o que eu quero. Eu quero sair na rua, baixar o vídeo e falar: tá vendo eu? Sou melhor que você, seu bosta! Que bizarro isso! Tipo assim, a alternativa B era pior, então assim: para discutir com as autoridades de trânsito. O quão bosta você tem que ser? O quão sem amigos você tem que ser? Por que ele discutir com o cara, o guardinha, o monitor? Não, é muito bosta. Não, seu guarda, não. Isso é multa gravíssima. 7 pontos numa carteira. Eu estudei, eu sei. Muito babaca. Mas o pior é que esse de primeiro socorro. De primeiro socorro é muito babaca. Tinha o pior, então, assim, esse me tocou, me marcou. Então assim, no caso de uma convulsão, você deve, alternativa A, fazer nada? Meu, tem um cara babando do seu lado, se estribuchando, batendo no chão, você não vai fazer nada. O cara tá lá se estribuchando, você vai ficar ao lado dele. Será que chama grande, né? Babaca isso, eu odiei o CFC, é isso que eu queria falar. Fui pra fora, muito obrigado por ouvir isso. Aí a única coisa que eu tenho pra falar desse show no Asteroide, que foi a primeira vez, como eu fazia muito lá, eu tinha confiança de fazer o que eu quisesse com o meu texto pra testar não só piadas novas, mas outros jeitos de fazer. Que eu tava aprendendo muito ainda nessa época. E aí foi a primeira vez que eu terminei com um texto que não fosse de futebol ou não fosse religião. Era só um texto avulso. Que eu queria que todos os meus textos e todos os temas eu tivesse potencial pra terminar um show com esse texto. Porque isso dá mais confiança no palco.
E era essa confiança que eu não tinha antes, assim. E aí quando eu terminei com um texto que não era o texto de terminar, eu percebi que eu podia melhorar os textos pra ter esse potencial, não ter aquele texto de fechar e o texto de abrir. Aí nessa época comecei a perder essa do texto de fechar, porque os comediantes têm essa, né? Vou colocar a melhor piada pra fechar e a segunda melhor piada pra abrir. Eu nunca gostei muito disso, mas eu tava refém disso até essa época. Então eu fiquei nesse show mais ou menos nessa época, foi quando eu perdi essa de ter o texto de fechar. Então eu comecei a ter vários textos que eu poderia fechar com eles, mas eu fiquei refém muito tempo da piada de abrir. Uma pena. Mas daí vocês podem estar pensando, esse episódio aí só tem show em Sorocaba? Não tem uma viagem? Não tem uma aventura? Claro que tem, meu. E aí não é uma aventura fazer um baita num show. Lembra aquele bar que eu fui fazer o show e depois eu fui pra balada? Que eu fui pra Santos e fiz um show só pra 12 pessoas? Dessa vez eu descobri que o Edson Júnior, grande amigo, tinha pego esse bar pra produzir. Porque ninguém mais tinha feito show lá. Ele pegou esse bar pra produzir, ele tinha pego pra produzir esse bar, e aí ele produzia bem. E agora eu preciso contar uma história anterior dessa. Uma vez fazer um show em São Paulo, e aí como eu tinha aparecido na TV, umas menininhas começaram a conversar comigo. Uma dessas menininhas morava em Santos. E Santos é muito perto de São Paulo. Aí ela falou, queria te encontrar. Aí eu falei, vamos se encontrar. Quando eu fizer show em Santos, alguma coisa assim, ou show perto. Aí ela falou, eu vi que você vai fazer show em São Paulo, é perto, dá pra você vir. Mas eu vou pra Santos aí, como é que vai ser? Ela falou, eu te pago um milkshake, tem um milkshake muito bom aqui. Aí me ganhou, né? Aí eu fui. Fui até Santos, desci lá. Aí eu fui encontrar com essa menina pra tomar um milkshake. Aí o lugar que ela me levou pra tomar um milkshake era muito bom mesmo o milkshake. Mas acontece o quê? Eu sou o Cabaço, né? É. O conhecido como Secachanas, que é horroroso esse apelido. Não acho que tem nada a ver comigo. Essa história você vai até servir pro pessoal ver que não tem nada a ver comigo. Tava lá nessa padaria, aí eu paguei um doce pra moça, que eu sou um gentleman. Ela me pagou um milkshake, eu paguei um doce pra ela. Aí tava uma conversa legal, aí uma hora tocou o celular dela, ela não quis atender. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, meu ex me ligando. Ele é um saco, meu ex. Aí eu falei, mas por que é ex? Porque eu sou esse tipo de gente que faz pergunta incisiva. Daniel, que vergonha. Aí ela contou que era ex fazia 2 meses só. Aí eu falei, mas vocês brigaram por quê? Ela falou, porque ele quer fazer faculdade fora. Aí eu falei, mas às vezes ele vai fazer faculdade fora, é melhor pros dois. Vai fortalecer o relacionamento, você devia voltar pra ele. Daniel! Nossa, não acredito, eu não lembrava disso. Ai, meu Deus do céu. Aí você não acredita. A moça falou, então eu tenho que ir embora. E aí foi embora, não rolou nada mesmo, eu só comi um doce e tomei um milkshake. Aí eu fui pra São Paulo e fiz esse show. Enfim, por que é importante contar isso? Porque eu fui pra Sorocaba, São Paulo. São Paulo, metrô até a outra rodoviária. Da outra rodoviária pegar o ônibus. Isso já era 7 horas da noite, esse ônibus. Eu ia chegar em Santos 8 horas. Dava tempo que o show era às 9. Meio da estrada, comboio. Nossa. Aí eu falei, acabou, escapou o boi com a corda. A internet ainda tava pegando, mandei uma mensagem pra essa menina, que ela já tinha voltado com o ex. Não sei, que coisa, né? Como é que é a vida, né? Aí ela mandou mensagem pra uma amiga dela, que acompanhava ela nos stand-up, que gostava e tal. Aí a amiga dela foi na rodoviária me buscar pra me levar no show pra eu chegar a tempo. Então eu cheguei no show, tipo, nesse desespero. Eu tinha feito toda essa viagem longa, desesperado e tal. O comboio é chato pra caramba na estrada. Descendo a rodoviária desesperado, esperei ela, porque a rodoviária de Santos não fica no melhor lugar da cidade. Não. Então eu tive que esperar com um monte de gente estranha, assim. Tinha cracudo, tinha guardinha, morador de rua, gringo, de Tem tudo. Gringo muito perdido lá, assim. De tudo mesmo, assim. Aí eu lá no meio daquele tanto de gente, meio com medo de ser assaltado, meio com medo de, sei lá, eu não sabia o que ia acontecer. Aí a menina chegou, me pegou, me deixou no bar. Quando ela me deixou no bar, já era tipo, o Edson tava para abrir e começar o show. Então ele já falou, nossa, graças a Deus você chegou, cara. Eu tava desesperado, mas eu já vou começar, então vamos subir lá. Aí a gente subiu, aí o bar tava lotado. Lotado mesmo, foi muito da hora. Porque o show tava muito, muito da hora, assim, muito bom. A plateia tava muito afim de dar risada, muito mesmo afim. Aí eu só tive 3 arrependimentos nesse show só. Porque esse show foi realmente muito, muito, muito bom, assim. Que eu tinha começado a colocar em prática isso de os textos servir pra fechar. Não precisa ter só um texto pra fechar, cada texto poder fechar. Então, toda vez que eu terminava uma sequência, a galera ria muito e eu começava outra muito forte, a galera rindo bastante. Baita no show legal. Aí, meus 3 arrependimentos só. Eu esqueci de fazer 3 textos que eu queria ter feito, que eram textos novos que estavam começando a rolar, e eu não fiz. Na época, eu sempre raspava a barba pra fazer show. Aí eu comecei a deixar, porque eu tava com uma irritação na pele. Ia raspar e ficava tudo empipocado na minha cara. Aí eu comecei a deixar a barba. Tava fazendo uma piada que eu precisava falar mais perto do microfone pra cochichar. Quando eu encostei o microfone, a cabeça do microfone enroscou na minha barba. Ai. E aí eu fui puxar e fiz... Aí eu tive que achar um jeito de, enquanto eu tava falando, eu não dar a entender pra galera que eu tava sofrendo. Que eu não sei como enroscou uns 3 pelos de lugar diferente. Então eu tinha 3 pelos puxando e doendo muito, assim.
E aí eu fui falando, e aí toda vez que eu falava, puxava, e eu não podia mexer muito a mão. E aí eu tinha que terminar a piada. Quando eu terminou a piada, deu uma pausa, eu fiz um, ei, galera, obrigado. Aí doeu muito, que eu vi que um pelo ficou preso no microfone, eu tive que puxar com a mão, assim. E aí o último arrependimento, que foi uma lição que dessa lição que fica pra vida da comédia, de fazer muito show em bar, essa lição ficou firme, gravada no meu coração. Antes de eu subir no palco, eu falei pro garçom, me vê uma água. Aí ele trouxe uma garrafa d'água. Durante o show, eu tomei um gole dessa água. Era água com gás. A água com gás é horroroso. E aí eu tive que ficar tomando a água com gás enquanto eu tava fazendo o show, porque eu tava com a boca seca, então eu tava, tipo, fazendo show e... Aí a água com gás amarra a boca, aí eu ficava, tipo... Parecia que tinha tomado um remédio. Então, sempre fica a lição. Quando você vai falar pedir água, fala, água sem gás, pelo amor de Deus. E aí funciona. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado aos membros, que só dão alegria pra mim, que aumentou bastante o número de membros. Olha só. Aumentou bastante em números comparados a esse canal aqui, que o canal não tá crescendo tanto assim também. Mas já temos aí um número considerável de membros que estão me ajudando demais. Então, se você quiser fazer essa caridade, em breve vai ter vantagens para esses membros. Tô pensando ainda nisso. E aí já sabe, comenta aqui embaixo se quiser comentar alguma pergunta para eu responder no vídeo de respondendo perguntas da temporada. Fique à vontade, comenta qualquer coisa. E aí, quem pode comentar? Comenta aí milkshake. Uma boa. Comenta o milkshake que você mais gosta ou fala, não, se você não gosta de milkshake, você coloca não gosta de milkshake. Comenta o milkshake e o sabor que você gosta, tá bom? Muito obrigado. Uma chuva de bênção na vida de vocês.